pessoal, eu sou a Meca Andrade, diretora do Grupo Método. Vou começar o vídeo desta semana com dois agradecimentos especiais. Primeiro para o pessoal de Belém pela canequinha que eles me descolaram. Se vocês quiserem que a sua canequinha apareça nesses vídeos, é só mandar de presente. E depois queria agradecer ao público da gente, ao pessoal que tem ido na nossa página, que essa última semana nós ultrapassamos 2.000 curtidas. Foi um marco importante para a gente. E recebemos um feedback excepcionalmente bom para o vídeo da semana passada, em que a gente discutiu um pouco a questão das 40 horas de aba. Respondendo alguns comentários que o pessoal colocou naquele vídeo, eu sei que é um tema importante, que eu não consigo desgastar tudo o que precisa, explorar tudo o que precisa sobre ele num período tão curto. E algumas pessoas solicitaram que eu discutisse em mais profundidade numa palestra, ou talvez num curso. Nós começamos a discutir essa possibilidade entre nós, a equipe, eu pessoalmente estou pensando, é uma tarefa difícil para mim, porque seria o mesmo que traduzir 20 anos de experiência numa palestra ou num curso. Então eu estou pensando sim nesse desafio e eventualmente a gente vai tentar abordar ele de uma forma mais adequada no futuro próximo. Eu espero que seja no futuro próximo. Mas enfim, para o tópico dessa semana, eu vou falar hoje um pouco sobre um aspecto mais técnico do trabalho da gente, tá? Vou falar um pouco sobre ensino incidental. Eu vejo uma necessidade grande de se falar sobre isso, principalmente por conta de um problema que a gente tem visto bastante hoje em dia, que é o uso talvez exagerado de técnicas de tentativa discretas, de mesinha, na intervenção comportamental. Então a gente tem visto muitos programas de análise, programas de aba, programas de intervenção comportamental que são restritos ao uso de tentativas discretas no ambiente estruturado da salinha de aula ou do quartinho da criança, mas na mesinha, um ambiente bem artificial e bem controlado. Então hoje eu queria falar sobre uma técnica que escapa um pouco a esse ambiente controlado, mas que é fundamental numa intervenção comportamental. Isso que a gente chama de ensino incidental. Aqui vale a pena fazer uma distinção entre o ensino incidental e ensino em ambiente natural simplesmente, né? Quando a gente fala em ensino em ambiente natural, a gente está falando simplesmente em sair da mesa, ir para outros ambientes, para promover generalização e etc. Aqui no contexto que eu estou falando sobre isso, estou usando o termo ensino incidental do jeito que ele foi originalmente cunhado. Ou seja, estou falando de ensino incidental como uma estratégia, uma técnica comportamental de se estabelecer principalmente a função de mando do comportamento verbal, ou seja, de estabelecer a linguagem que permite o indivíduo fazer pedidos para satisfazer suas necessidades, seus desejos, tá certo? Esse tipo de linguagem a gente adquire de uma forma muito mais adequada no ambiente natural, onde a motivação natural está presente. Ou seja, se eu quero ensinar alguém a pedir atenção, ou pedir contato, carinho, ou pedir um brinquedo, comida, eu preciso que essa pessoa queira essas coisas, que ela esteja motivada para ter essas coisas. Não é simplesmente uma questão de ensinar a forma da resposta, mas ensinar qual é a resposta diante daquela motivação. Por isso a gente sugere que o ensino desse tipo de linguagem não seja feito com reforçadores arbitrários, ou seja, com aqueles reforçadores que a gente seleciona porque são da preferência da criança. Sugere-se que isso seja ensinado com reforçadores naturais, ou seja, se eu quero ensinar a criança a pedir algo que ela quer, eu preciso usar aquele querer algo para poder ensiná-la a pedir. Então, basicamente, eu estou dizendo, eu vou ensinar aquela linguagem quando aquela necessidade aparecer. Bom, que cara tem isso na prática? Na prática, tem 4 componentes essenciais para o uso, vamos dizer assim, correto dessa técnica. Primeiro componente é a própria organização do ambiente. Algumas pessoas têm usado o termo sabotar o ambiente para descrever o que a gente tem que fazer. Eu gosto do termo sabotar o ambiente, porque basicamente a gente tem que construir um ambiente que torne mais provável que a criança, ou que o adulto, que o indivíduo queira aquilo que a gente quer ensinar. Por exemplo, eu quero que a criança aprenda a pedir os lápis de cor, eu posso estabelecer uma situação onde eu tenho todos os materiais que ela use para colorir, claro, assumindo que ela goste de colorir, mas eu escondo, tiro da visão dela os lápis de cor, ou deixo eles sob meu controle, e a partir daí
eu vou esperar que aquela motivação apareça. Então, o primeiro componente é esse, criar uma situação que promova a motivação natural. Segundo componente, eu vou esperar que uma resposta de intenção comunicativa ocorra, mesmo que seja uma resposta comunicativa bem rudimentar, ou seja, não sofisticada. Eu posso ver a criança tentar puxar o meu braço ou me empurrar para algum lugar, uma coisa que me diga que ela quer aquilo, mas não exatamente uma resposta comunicativa aceitável. Então esse é o segundo componente. Na presença desse componente, eu vou entrar com uma dica, e aí uma dica é diferente de uma instrução. Eu não vou fazer uma pergunta, o que você quer, mas eu vou dar uma dica, eu vou oferecer para ela a chance de emitir uma resposta um pouco mais sofisticada, então, do que aquela que ela emitiu. Então eu posso exigir, por exemplo, que a criança aponte naquele primeiro momento para os lápis de cor, ao invés de tentar puxar ou tentar empurrar, tá certo? Então naquele momento eu estou ensinando ela um passinho além daquele que ela já consegue executar. E o quarto componente, o último para o ensino desse tipo de habilidade com esse tipo de técnica, é que o reforçador que eu vou dar para ela é o reforçador natural que ocorreria naquela resposta. Ou seja, eu vou dar os lápis de cera para ela, vou dar os lápis de cor para ela, foi isso que ela pediu. Eu não vou dar um reforçador arbitrário, um comestível, um outro brinquedo. Ela pediu os lápis, ela recebe os lápis, pode até vir com alguma aprovação social e etc e tal. Mas o que é fundamental é que a resposta seja seguida pelo reforçador natural. Então, o uso desse tipo de técnica não apenas permite que a gente ensine esse tipo de comportamento que é difícil, que é o comportamento de pedir, quase inexistente nos indivíduos que eu tenho atendido aqui no Brasil, mas também permite que se enriqueça o programa de uma maneira geral. Quer dizer, você tem agora uma razão para sair daquela mesinha da sala e ainda assim usar aquele tempo para de fato ensinar a criança algo que é realmente importante para ela, a criança ou o adolescente ou o adulto. Então você vai ter oportunidade de tornar produtivos outros momentos da terapia que não são aqueles estritamente na mesinha. Esse é outro assunto que a gente pode gastar um pouco mais de tempo, eventualmente a gente pode ter uma conversa mais longa sobre isso, mas eu queria apresentar hoje só essa pequena introdução sobre o assunto, tá? Mais uma vez, pessoal, obrigado pelo apoio, continuem curtindo a nossa página, visitando a nossa página no Face e a semana que vem a gente se vê com outro vídeo.